Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal do Extravox. A reflexão de hoje é sobre o Brasil virou país bandido. Vejam que imagem deprimente, está aí na capa, do Brasil virando um deserto de ideias, um deserto de justiça, um deserto de tantas coisas, né? Principalmente de democracia e de liberdade de expressão. Então essa reflexão de hoje é muito importante, gostaria que todos apreciassem isso, acompanhassem até o final, para poder ter mais ou menos uma pálida ideia do que está acontecendo no nosso país. Então o Brasil virou país de bandidos, onde os verdadeiros bandidos, né, estão soltos e os inocentes estão na cadeia, porque ousaram se manifestar ou protestar. E vamos começar com o exemplo do Foro de Lisboa, lá, aquele convescote do Gilmar Palusa, onde centenas de autoridades brasileiras, não sei porquê, foram para lá discutir problemas do Brasil, quando o foro adequado deveria ser aqui, discutir aqui no país, né? E para lá foram então juízes, procuradores, ministros, senadores, deputados, lá defender a censura do STF, a censura das redes. E se isso não fosse ridículo, é trágico. Isso sim seria um verdadeiro golpe à nação, uma traição. Mas enfim, se eles quisessem defender realmente os interesses dos brasileiros, os seus interesses, os meus, né, eles teriam feito um foro aqui no Brasil, né, jamais no estrangeiro, para fugir dos holofotes aqui do povo, mas a internet não perdoa, revela tudo, né? E por isso a ministra Carmen Lúcia chamou a todos nós, os internautas, de 213 pequenos tiranos. Só que a ministra esqueceu que entre esses tiranos, esses 213, estão também incluídos os próprios ministros, o pessoal da esquerda que dá sustentação a essa ditadura, a pessoa do presidente, o PT, o STF, os empresários, os banqueiros, os intelectuais que apoiam o petismo, os chapa branca aí, toda a mídia que é paga para isso. Então, sem querer, talvez ela generalizou, então incluiu todo mundo. Bom, a maioria dos brasileiros decentes e que tem vergonha na cara, né? Vergonha do atual governante e do próprio Supremo, eles estão dando voz aos bandidos, porque estão mostrando ao mundo livre, à democracia, que nós aqui, em tese, estamos apoiando ditaduras, corrupção, narco-estado, terrorismo, o Hamas, Hezbollah, a ditadura do Irã, o antissemitismo do nosso governo contra Israel, essas coisas. Então, aqui o nosso mandatário visita gente condenada pela justiça por corrupção, né, como a Cristina Kirchner, aquela primeira-dama do Peru que foi exilada aqui, um avião da FAB foi buscá-la para ficar aqui, fugindo da justiça. Isso sim é uma coisa condenável. Mas afinal, o que é vergonha? Bom, isso muito além do mero desconforto, trata-se de uma emoção bem complexa e profundamente deprimente, porque, vejam bem, envolve sentimento de desonra, o ridículo, o constrangimento, a humilhação, né? O ser humano honesto, intelectualmente, ele se envergonha quando descobre que as coisas fundamentais se perderam. A Bíblia cristã tem uma alegoria lá sobre o primeiro homem, a primeira mulher, que sentiram vergonha da própria nudez após terem ferido os mandamentos divinos, né? E a vergonha representa a natureza decaída do homem que só pode ser redimida com a graça divina. Então, as justificativas sempre dadas pela ministra que eu estou falando envergonham a todos nós, né? Primeiro, lá em 2022, ela disse que vou censurar só até depois das eleições. Lembra-se disso? E agora, em 2025, ela disse, agora censurar as redes sociais, ela repetiu isso, abre aspas para ela. Ela disse assim, a censura é proibida constitucionalmente, é proibida eticamente e é proibida, eu diria, até espiritualmente, disse ela. Mas não se pode também, olha o mas, permitir que nós estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Mas, meu Deus, soberano é o Brasil, soberano é o direito brasileiro. Fecha aspas para ela.
Então eu discordo da ministra, porque soberano não é o STF, não é o Brasil, não é a lei. Soberano é o povo brasileiro para o qual essas entidades, essas instituições deveriam servir. O ser humano é que é o soberano. Nunca uma abstração como o Estado, como as suas normas ou como uma instituição. Isso são abstrações. Então, o ser humano é que é soberano, é que constrói o Estado. Então, há uma distorção aí, né? Talvez tenham faltado a aula nesse dia. Então, observe a palavrinha de 3 letras que eu insisto aqui, essa conjunção adversativa. Mas, ela poderia ser dizer, mas, porém, todavia, contudo. Então, o uso dessa conjunção, depois da afirmação peremptória dela, que ela diz assim, são isso, são aquilo, consiste em um truque retórico dos mais comuns que existem aí. E, na verdade, o que ela quis dizer foi o seguinte: a censura é proibida, mas nós vamos censurar vocês e ponto final. Foi isso que ela quis dizer, né? Não tem enrolação, é direto. Então, para completar, pessoal, o Gilmar Palusa, esse aí, uma jurista portuguesa, Rita Rocha, ela disse isso sobre o Convescote do Gilmar em Portugal. Abre aspas para ela. O ministro Alexandre de Moraes está em Portugal para espalhar o seu conhecimento sobre as boas práticas da justiça. Este é o principal responsável pela ditadura do judiciário que está implantada no Brasil. Lembrando que a última conquista do ministro foi pura e simplesmente instaurar a censura nas redes sociais. Vem esta personalidade ensinar o quê? Nas nossas universidades, pagas com dinheiro dos portugueses. Fecha aspas para ela. Não, ela não deixa. Então ela tem um vídeo. Sigam ela no Instagram. É uma pessoa que tem muito conhecimento jurídico, dá aula em Universidade da Europa. Então ela não está falando nenhuma bobagem aqui, né? Vamos combinar. Então, pessoal, pense nessa reflexão nesse fim de semana. Pense nisso. As pessoas às vezes não entendem. Eu tenho que falar em metáfora também, né? Mas não é difícil entender isso. É difícil entender isso? Então, deixo para vocês aqui 2 livros muito interessantes, né, que eu gostaria que todo mundo visse. Né? Esse aqui, ó, Na Colônia Penal, de Franz Kafka, e O Processo também do Kafka. O Processo é outra distopia também que ele cria, um processo eterno, infinito do fim do mundo, que vigora no Brasil. Vocês vendo essas obras, não é difícil de ler, vocês vão entender o que está acontecendo no Brasil. E a nossa justiça agora, ela não usa mais a venda, ela tem um furinho na venda ali, e ela usa o direito penal do inimigo. Para os amigos, a lei, para os inimigos, os rigores da lei, como diz aquele ditado. Meus amigos, foi um prazer, muito obrigado, e pensem nisso.